Olá, cintura fina! Hoje a nossa live é sobre contando calorias. O que nós podemos fazer ao longo da vida para que as nossas calorias sejam realmente aquelas calorias desejáveis para o nosso físico? Nós precisamos de calorias o tempo inteiro. Precisamos de calorias para poder manter o nosso metabolismo basal, para poder manter as nossas atividades do dia a dia. A gente gasta calorias para tudo. As nossas membranas celulares, elas precisam fazer os movimentos, a atividade de cada célula gasta energia. A bomba de sódio e potássio, ela gasta energia. E para isso, eu preciso dessa energia. Para consumir essa energia, eu gasto os macronutrientes, que são os produtores de energia, e nós falamos dele aqui ontem. E a gente está numa série de lives aqui no Instagram, são 7 lives falando sobre aquilo que pode educar o nosso físico para que a gente tenha uma cintura fina, com saúde e qualidade de vida. E já falamos dos macronutrientes e hoje vai ser sobre contando calorias. Amanhã nós vamos falar sobre comportamento alimentar e existe uma série de coisas que faz com que ao longo da vida nós nos mantenhamos com saúde, com qualidade de vida. Essas características que a gente vai adquirindo faz com que a gente não tenha que fazer nenhuma dieta radical, com que a gente não mude muito o nosso perfil corporal, e a nossa composição corporal ela é simplesmente o reflexo de algumas coisas, principalmente que o nosso fenótipo nos impõe. O nosso ambiente ele pode nos condicionar a ter uma composição que a gente de repente não deseja. É claro que tem um lado genético, e esse lado genético ele pode aflorar em alguns momentos. A gente tem gatilhos genéticos que muitas vezes eles demoram para poder ser ativados, mas esses gatilhos genéticos eles podem aparecer ao longo da nossa vida sem que a gente queira. Então o que a gente pode fazer? Às vezes por alguma questão emocional, os nossos gatilhos genéticos eles podem ser ativados e de repente a gente pode começar a aflorar características genéticas, principalmente aquelas relacionadas ao descontrole com a comida, né, nos comportamentos alimentares, que é o tópico de amanhã. Mas o que a gente precisa saber é que se eu consigo contornar, controlar com a resiliência, que a gente vem falando sobre essa resiliência também, a cada uma dessas características, mesmo que eu não consiga ter resiliência em uma delas, mas eu tento ter em 80% dessas características, é possível que eu vá alcançando cada dia mais uma composição corporal próxima do ideal. Próxima do ideal. A gente não é uma escultura, e a ideia do tenha cintura fina não é que a gente tenha um corpo escultural. Nós não estamos em nenhuma competição para isso. A ideia é que a gente consiga, com o tempo e com a manutenção de uma educação alimentar, que tenhamos a capacidade de nos manter com saúde e qualidade de vida. E para isso a gente precisa de alguns conhecimentos básicos. Conhecimento básico, por exemplo, de quais são os macronutrientes, que foi o que foi dito na live de ontem. A live de ontem ficou gravada. No primeiro dia da live, são 7 lives falando sobre esses tópicos que estão relacionados com a manutenção da nossa composição corporal, e que eu tenho chamado aqui de tenha uma cintura fina, o chamado para que a gente tenha saúde e qualidade de vida nesse momento tão importante em que a gente precisa ter imunidade e defesas, e para isso a gente precisa estar com saúde. A saúde ela envolve tudo, a saúde geral, a saúde interna, ela nos bloqueia do externo, mas a gente não está livre do ambiente. Estamos vivendo uma sincremia, que é uma pandemia geral de uma doença crônica que é chamada obesidade, e mais um
distúrbio ambiental com variações climáticas que pode mudar muito a invasão de micro-organismos e até de macro-organismos. A gente tem visto aí, por exemplo, invasões de insetos que a gente não via há tanto tempo e tem acontecido em vários lugares do mundo. Não é só os micro-organismos que querem fazer isso, né? Se a possibilidade do ambiente oferece condições para que haja um bloom daquela espécie, isso vai acontecer. E o corpo humano, ele às vezes não consegue defesas para isso. Quanto melhor eu tiver fisicamente, mais chances eu tenho de conseguir bloquear essas invasões externas que o ambiente está condicionando para que organismos pequenos, né, bactérias, vírus, e organismos grandes, insetos, gafanhotos, né, possam vir a trazer prejuízo para o meu corpo. Então, uma questão de sobrevivência com qualidade. Aí eu preciso conhecer esses macronutrientes. Conhecendo os macronutrientes, eu vou saber como usá-los a meu favor. E assim que eu conheço esses macronutrientes e sei usar esses macronutrientes ao meu favor, eu começo agora a questionar qual é a quantidade desses macronutrientes que eu estou usando. Que quantidade que é essa? Para isso eu preciso contar. Por isso o tópico de hoje é contando calorias. Então, hoje a gente precisa entender, né? O tópico de hoje é entender como conto calorias. Por que conto calorias? Se eu preciso dessas calorias, para que tanta insistência em entender que cada dia mais eu posso viver com menos caloria? É aquela máxima, menos é mais. Nesse sentido de que meu corpo não precisa tanta comida para sobreviver. Eu como muito mais que eu preciso para a minha existência. A gente come porque está triste, a gente come porque está feliz, a gente come para dizer alguma coisa para alguém, comemorar, né? Come-se por tudo. Será que a gente precisa mesmo de tanta comida? Será que é necessário que a gente o tempo todo tenha alimentos? A necessidade às vezes ultrapassa o limite. Para isso, o que você precisa saber? Toda vez que você não sabe o quanto você está comendo, ou se você está comendo além da conta, você pode contar essas calorias e começar a viver num déficit calórico. Mas quantas calorias que eu realmente preciso para viver? Eu preciso de calorias que estão relacionadas ao meu físico, ao meu tamanho, à minha forma, à minha estrutura. Em média, um adulto normal, que não é uma pessoa que faz uma atividade física intensa, ela precisa em torno de 2.000 calorias. Para a gente não preocupar aqui com o peso nem com a composição corporal, que a gente vai falar disso num outro momento. Primeiro vamos aprender a entender como que a gente faz para contar essas calorias. Os alimentos normalmente eles têm os componentes químicos nele e esses componentes químicos eles geram uma quantidade de energia na forma de ATP e que a gente vai contar isso aqui como calorias para o metabolismo. Essas energias do metabolismo geram o calor que mantém a minha temperatura constante, que faz os meus movimentos peristálticos, que mantém os meus neurônios funcionando e toda a atividade física interna do meu organismo, movimentos de cada uma das células, precisa de energia. Então eu gasto essa energia. É o meu metabolismo basal. Dormindo eu gasto energia. Preciso de energia para piscar o tempo inteiro, porque isso é automático. E o meu coração está batendo e é um músculo que gasta muita energia e as mitocôndrias do coração, nesse tempo que eu estou falando aqui, elas estão consumindo essa energia. Estou pensando e meu cérebro está fazendo sinapses, estou gastando energia. E de onde está vindo essa energia? Dos macronutrientes que forneceram energia na forma de ATP. Então eu gasto energia, eu não posso ter zero energia. Preciso de energia para manter o meu metabolismo basal. Preciso consumir essa energia para que tudo esteja funcionando bem. E essa energia, inclusive, nós falamos ontem, que pode ser na forma de gordura também, porque eu tenho algumas gorduras importantes como ômega 3 e ômega 6, que muitas vezes as pessoas desprezam, algumas vitaminas, alguns minerais que estão aliados aos macronutrientes, que também são importantes, não produzem energia, mas são importantes para o carreamento desses macronutrientes. Então é um conjunto.
Mas pensando em como contar essas calorias, onde elas estão com mais frequência? Nos carboidratos. Carboidrato é calórico. Só que carboidrato é calórico, mas lipídio é muito mais, né? Lipídio gera muito mais energia, tanto é que ele é de reserva. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias e 1 grama de lipídio tem 9. Então, se eu for comer muito lipídio, eu vou ter muito mais calorias. Como que eu faço? Eu consigo ter tabelas de calorias, na internet tem várias tabelas de calorias, sempre que eu vou sugerir como conta essas calorias. Então, como que a gente conta essas calorias? Eu posso pegar uma tabela dessa de contar calorias, vou sugerir uma tabela que eu tenho um site que também chama www.tenhacinturafina.com. Dentro desse site, tem lá mostrando como que você conta caloria, tem as tabelas. Na tabela 1, a tabela 1, ela tem os alimentos que tem 25 calorias. São alimentos como tomate, alface, que você pode comer muitas vezes, repetidas vezes. Esses alimentos que tem 25 calorias, também tem um bloco deles no meu feed no Instagram, que tem um carrossel com alimentos com 25 calorias. Tem outro carrossel com alimentos com 35 calorias, que são alimentos que você pode comer mais vezes. Mas aí a pessoa pergunta assim, arroz e feijão, quantas calorias que tem nisso? Aí depende da quantidade. Aí lá tem uma colher de arroz, 35 calorias, uma colher de feijão, 35 calorias. Então eu posso comer isso? Posso, depende da quantidade. Eu não posso comer 30 colheres, porque aí eu vou multiplicando essas 35 calorias, aí vai dar muitas calorias, só no arroz e feijão não vai sobrar para o restante. E eu preciso de uma variedade de nutrientes, porque nessa variedade de nutrientes vem, além das calorias, vem os minerais, vem as vitaminas, outras substâncias que são importantes para a manutenção da minha saúde, para a manutenção da minha imunidade. Por isso é que eu preciso saber contar as calorias, porque quando eu conto essas calorias, eu coloco ali os carboidratos, eu coloco as proteínas e eu coloco os lipídios nessa sequência de manutenção da nossa composição corporal. Eu não posso pôr 0 carb, também não posso pôr 0 proteína, também não posso pôr 0 lipídio, porque uma dessas coisas vão faltar para poder montar a composição celular e principalmente para poder montar a minha barreira imunológica na minha membrana celular, e eu preciso disso. Estou falando da questão de contar a caloria em termos de saúde e qualidade de vida, né? O Getúlio está falando que ele se sente numa sala de aula e ele ama isso demais. Então, essa proposta do Cintura Fina é que a gente aprenda algumas coisas sobre educar o nosso físico. Em alguns momentos eu estou chamando de educa for físico, educar o físico para a alimentação. Quanto mais a gente se educa para a alimentação, melhor a gente se sente fisicamente, e aí sim a gente pode ter uma cintura fina. Esse chamado para ter uma cintura fina é um monitoramento constante. A cada dia você fazendo algo que faça com que você tenha cintura fina. Eu fiz isso ao longo da minha vida inteira. Eu contei calorias, eu observei alimentos, porque vivi numa família de pessoas obesas, perdi 3 irmãos com obesidade. É um chamado para mim estar aqui conversando com pessoas que têm o mesmo interesse e que querem ter a cintura fina para ter saúde e qualidade de vida. Se você é do esporte e quer ter uma performance melhor, é claro que você vai utilizar a atividade física para fazer com que você tenha uma modelação muscular melhor, e aí as atividades são específicas para cada daquele esporte que você quer trabalhar, mas vai ter um dia que a gente vai falar sobre isso aqui também. Então, vamos continuar com as calorias. Se você quer saber alimentos com 25 calorias, tem no feed lá um carrossel de 25 calorias, tem no feed um carrossel de 35 calorias. Quer saber mais alimentos ainda? Entra no site Tem a Cintura Fina, aí tem um bloco com várias calorias. Hoje vou colocar mais no feed para quem está aqui assistindo também ter esse acesso a alimentos e calorias. E dentro da internet também tem várias outras tabelas. Eu estou sugerindo as que eu coloco porque são as que eu conheço e sigo há muito tempo e sei basicamente alguns alimentos com calorias. Proteína tem calorias? Tem. Proteína tem muitas calorias. Então eu também não posso ficar me autossustentando com muitas proteínas, porque tudo que tiver muitas calorias, ou seja, tudo que começar a ser quebrado e virar glicose ou virar subprodutos da glicose, depois vai virar gordura. Então no final isso vai mudar a composição da minha cintura.
Mônica tá falando aí, parabéns, Vilma, Cintura Fina, vida em prol da saúde. É essa a proposta do Cintura Fina. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ter uma vida legal. A minha referência é aquilo que eu aprendi e vivi, e também os alunos que eu acompanhei, porque também fiz muitos estudos de caso e ouvi muito sobre como que cada um sentia com aquilo. Mônica me acompanhou muito tempo durante as minhas pesquisas de doutorado para poder fazer análise de composição corporal em mulheres que praticam musculação, porque essa questão da musculação também, ela demanda um conhecimento da performance corporal. Porque às vezes quando eu estou falando assim, a cintura fina é para ter saúde, porque eu estou falando de uma cadeira de quem não é uma atleta, porque eu não sou uma atleta, mas eu conheço muitas pessoas de atividade física e acompanho muitas pessoas que estão praticando alguma modalidade esportiva e que precisam disso como frente para que tenha um condicionamento legal. E aí começa-se todas as questões. Se eu vou gastar muita energia durante o meu dia, aí eu não posso comer só 2.000 calorias. Dependendo do que eu faço, eu preciso comer muito mais. Então, manter o metabolismo basal é comer 2.000 calorias. Eu não quero 2.000 calorias porque eu estou ganhando peso com 2.000 calorias. Aí eu entro em déficit calórico. Eu vou dever calorias para o meu organismo. Quando eu começo a dever calorias para o meu organismo, eu começo a comer menos do que aquilo que o meu organismo precisa. Aí eu perco peso. E quando eu começo a perder peso, se eu começar a perder peso muito rápido, provavelmente eu estou perdendo músculo, porque o músculo é muito pesado, ele reflete na balança. Gordura é leve igual um isopor. Quando eu estou perdendo aí 1 quilo por semana, difícil refletir essa perda de peso, aí eu estou perdendo gordura. Então é bom perder lentamente, porque a gordura é assim. A gordura é para reserva, então ela não vai quebrar rapidamente. Imediatamente após eu quebrar o carboidrato, o organismo tende a quebrar os aminoácidos livres, por isso que muita gente repõe a suplementação com aminoácido, porque a média de vida dos aminoácidos é pequena, muitos são utilizados como fonte de energia na gliconeogênese e são quebrados durante a própria atividade física e liberam energia. Ontem nós falamos também do TCM, que são os triglicéridos de cadeia média, e esse triglicéridos de cadeia média, ele é muito importante também para ser utilizado durante a atividade física, porque ele entra dentro do músculo e ele é um ácido graxo, uma gordura. Ele fornece energia para a mitocôndria e libera energia para o músculo, para que o músculo não use, já que nesse momento a pessoa está em atividade física, para que ele não use o glicogênio do fígado e mantenha o fígado reservando esse glicogênio para o glicogênio liberar a glicose para o cérebro. Então eu não consumo todo aquele carboidrato que eu tinha comido, porque eu vou precisar para o cérebro mais rapidamente. É uma questão de solubilidade. Então na hora que eu preciso desse nutriente, ele precisa estar disponível. Quem tem uma musculatura mais ativa e tem carnitina livre no músculo, consegue utilizar essa gordura que está no músculo, secar o músculo e ter sempre glicogênio livre para liberar glicose para o cérebro por muito tempo. Isso é uma questão de treinamento. Por isso que tem as pessoas treinadas e destreinadas. Quando a pessoa está treinada, ela libera isso com muita facilidade. Quando ela entra no destreino, ela tem que treinar a fazer isso novamente, porque durante o destreino ela perde mitocôndria. E quem faz isso é a mitocôndria dentro do músculo, carreando a carnitina para quebrar esses ácidos graxos, tá? Esse tópico de ontem, ele ajuda a entender por que na hora que você vai começar num treinamento, você realmente precisa voltar a fazer coisas que o seu organismo perdeu, porque ele se descompôs daquilo que ele tinha durante o momento do treinamento. E aí eu falo para uma pessoa que não é treinada, que não faz nenhum tipo de treinamento, porque essa pessoa que não faz nenhum tipo de treinamento, ela não tem que comer esse tipo de caloria, ela não saiu de treino e destreino, ela não está nesse viés de flexibilidade em que o organismo cria mitocôndria, despreza a mitocôndria, quebra mais energia e depois precisa de mais energia. Quando a pessoa está numa sequência de vida em que ela só faz atividades regulares e sem muita intensidade só para manutenção do corpo, normalmente ela precisa de
mesma quantidade de calorias o tempo inteiro. Aí, se ela quer perder peso, ela tem que entrar num déficit calórico. Se ela precisa entrar nesse déficit calórico e já entendeu como que ocorre a quebra desses macronutrientes dentro do organismo, tanto durante uma atividade mais intensa, uma atividade mais moderada e o repouso, ela consegue fazer esse déficit calórico muito bem usando as tabelas de calorias. Então, essa questão da gente conseguir entender esse funcionamento dos macronutrientes, ele acaba sendo o carro-chefe para saber que, além de eu saber contar calorias, eu também preciso, para mim, para minha própria saúde, entender como que vai ter momentos que eu vou comer mais de um nutriente, vai ter momentos que eu vou comer, bom dia Kelly, vai ter momentos que eu vou comer mais de outros nutrientes e eu me permito comer tudo. Eu posso comer um sanduíche? Posso comer um sanduíche. Hoje eu quero comer um sanduíche do McDonald's, aquele que é proibido? Não é proibido, para mim não é proibido. Quantas calorias que tem no que eu gosto? Ah, tem 850 calorias, mas eu estou em déficit calórico essa semana, por exemplo, e estou comendo, fazendo uma dieta de 1.200 calorias porque, às vezes a gente exagera, às vezes a gente precisa ir remodelando. Eu posso comer esse sanduíche? Posso comer esse sanduíche, mas esse sanduíche precisa ser a minha principal refeição do dia, porque eu posso fazer um protocolo, um cardápio de, ao longo do dia, eu ir direcionando as minhas calorias. Isso é uma modulação e um monitoramento pessoal. Se você tiver essa expertise de fazer isso, você consegue realmente entender esse funcionamento. Então eu posso comer uma coisa que eu gosto muito num dia da semana, que tem um topo de calorias que eu sei que é grande. É claro que eu não vou comer o combo daquilo, porque aí eu estou jogando tudo que eu fiz por terra. Então as pessoas querem fazer dia de lixo, que comida não é lixo, não é para fazer dia de lixo comendo 8.000 calorias num dia. Tem pessoas que precisam de comer de 8.000 a 15.000 calorias. Quem faz atividade muito intensa e precisa de muita energia, precisa comer isso. Eu não preciso comer isso. Tem pessoas que precisam. Essas sabem que precisam porque já estão sendo acompanhadas e sabem qual é a quantidade de caloria que ela precisa para fazer aquele tipo de atividade. Se eu não preciso de fazer isso e quero um dia mais calórico, eu faço esse dia mais calórico comendo aquela refeição que eu quero naquele momento e não comendo outras coisas em outros momentos. Então, o que é o pesar essas calorias? É entender quantas calorias que tem em cada alimento. É claro que quando a gente vai comer alimento processado, a gente consegue muito bem fazer isso lendo o rótulo. Por exemplo, vou ter cuidado aqui para não aparecer a marca, né? A gente consegue, não sei se eu vou conseguir tampar a marca, a gente consegue pegar o rótulo, né? E olhar aqui, todo mundo sabe olhar rótulo, pega o rótulo, olha o rótulo do leite. Aí tem escrito lá, nesse aqui, 67 calorias, um copo. Aí eu sei, eu tô tomando um copo de leite com 67 calorias. Eu quero colocar um achocolatado, eu tô com dificuldade só de tirar as marcas, tá certo? Porque eu não tô vendendo marcas de chocolate. Aí eu pego aqui e olha, 2 colheres desse achocolatado tem 87 calorias. Aí eu já coloquei um copo de leite, que tem 67 calorias dessa marca, com leite tipo C, desnatado, tem uns que são semi-desnatado, tem outros que são integral. Aí eu vou olhar qual que é a característica daquela substância que eu estou tomando. Misturei agora com 2 colheres de achocolatados e essas 2 colheres, elas têm, vamos colocar aqui números inteiros para ficar mais fácil, 70 calorias do leite com mais 80 calorias das 2 colheres de achocolatado, aí eu estou comendo 150 calorias num copo de achocolatado. Aí se eu comer esse copo de achocolatado, mais aquele sanduíche que eu queria, que tem 850 calorias, nessa refeição eu tô comendo aí 850, né? Tô comendo mais 100, 950, 1.000 calorias numa refeição. Ao longo do dia eu posso comer 2.000. O problema são aquelas beliscadas que a pessoa às vezes
abre um pacote de biscoito em que cada 3 biscoitos, por exemplo, tem 100 calorias. Vamos imaginar um biscoito desse tipo aqui. Esse aqui, por exemplo, é 106 calorias o pacotinho todo, tá? E assim a gente abre um pacotinho desse todo, ele fica esfarelando, aí esse aqui nem tinha jeito de não mostrar a marca. Aí a gente não consegue deixar resto, você acaba comendo o pacote todo. 106 calorias. Então a pessoa pensa que não comeu nada. Isso não chama nada, isso chama 106 calorias. Ah, mas eu comi só biscoito aguissal. Biscoito aguissal não tem calorias. Tem calorias. Às vezes é preferível você comer outra coisa que você gosta mais, porque fica fazendo dieta triste e sofrida, porque leu e porque tá prescrita. Porque se você souber prescrever para você mesmo, é muito mais fácil, porque você come o que você gosta e você tem satisfação naquilo que você está comendo, você tem felicidade naquilo que você come, e isso importa muito ao longo do tempo, porque não dói. Porque quando você come com satisfação, não dói. Você consegue suportar isso por um longo período. E aí você não precisa fazer essas dietas que são assim. Então, se eu consigo contar isso, eu não vou me sabotar. Eu vou saber, eu tô fazendo uma dieta de 1.200 calorias, mas eu já comi 1.000 numa refeição. Eu já comi 1.000 nesse sanduíche com esse achocolatado. Eu coloquei o achocolatado aqui, porque pelo menos eu coloquei uma coisa que tem um leite, que tem um cacau, que dá um certo prazer. Eu fiquei satisfeita com isso, porque vai aí a pessoa colocar uma batata frita, né? E aí coloca junto com isso um copo de 750 ml de refrigerante. Aí só nesse combo aí, o sanduíche que tinha 850 calorias, com a outra parte já foi para 2.000. Aí só com essa refeição, você já fez a refeição toda do dia. E aí, esquece, ainda tem aqueles coringas que você come, né, que são os chips, que são outros alimentos processados que você come conversando em grupo, sem saber o que está comendo e sem olhar as calorias, e aí lá se vão mais 1.000 calorias às vezes, que a gente chama de nada, e eu não estou comendo nada e estou engordando. Muita gente me fala isso, não estou comendo nada e estou engordando. Então, que nada é esse, né? A única coisa que não tem calorias é água. Aí a primeira pergunta é, como que você está bebendo água? Bebe água em quantidade necessária, né, ao longo do dia? Porque quase toda vez que eu como é porque eu estou com fome. E as minhas células, elas precisam ser nutridas. Se elas precisam ser nutridas, então eu bebo água para poder satisfazer essa minha necessidade de manutenção da minha quantidade de água dentro das células. O que eu vou fazer então? Bebo bastante água, porque aí eu vou sentir menos fome. Se eu vou sentir menos fome, eu vou comer menos caloria. Além de contar essas calorias, a gente também pode fazer outras coisas associadas a essa contagem de calorias. Porque às vezes você vai comer num restaurante que tem tanta variedade, como que você vai fazer para contar essas calorias ali? Eu tinha dito aqui hoje mesmo, num determinado momento, para a gente começar a olhar esses grupos de calorias, de 25 e de 35. Por quê? Se você vai montar um prato legal, e um prato que você queira colocar um prato que o seu cérebro olha para ele e fala assim, estou comendo bastante, vou ficar satisfeito porque a gente come com o olho. A gente come com o olho porque a gente tem receptores cerebrais para mostrar para a gente que aquela quantidade de comida é importante para manter as minhas condições calóricas de metabolismo, porque eu gasto essa energia no meu metabolismo basal. Aí eu começo a colocar o alimento pelas calorias de 25 e 35. Porque quando eu começo a colocar pelas calorias de 25 e 35, eu posso encher o prato. Porque quando eu vou somar isso, não dá quase nada. E aí eu vou falar assim, eu estou comendo muito e não estou engordando. Porque eu comecei pelos alimentos que tinham 25 e 35 calorias. Vai lá para você colocar 2 pires de alface dentro de um prato, mais 2 tomates, né, mais um pepino. Coloca tudo isso dentro de um prato e cada uma dessas coisas que eu falei tem 25 calorias. O seu prato já encheu. Você olha para o prato e fala assim, que tanto que eu estou comendo? O seu cérebro olha e fala assim, que tanto de comida que tem aí? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com um grupo de criança, e é muito bom a gente pensar nisso, porque a obesidade infantil, ela depois é o que recorre na nossa vida adulta, e uma criança
que é obesa, ela, na maioria das vezes, vai ser um adulto obeso, porque a educação, ela começa nessa fase, por isso a gente tem que pensar na educação alimentar quando a gente é adulto, quando a gente não teve essa educação alimentar na infância. Porque a gente vê as crianças enchendo o prato de arroz com feijão, não denegrindo o arroz com feijão, porque eles têm aquelas calorias do 35 calorias, a gente pode comer essas 35 calorias, né? Mas eu posso começar pelas de 35 e 25, que tem minerais, que tem vitaminas que são importantes para o meu funcionamento corporal, e colocar quantidades enormes dessas 35 calorias, que vai sobrar depois para eu colocar proteínas que tem mais calorias, né? Um bife do tamanho da mão tem em torno de 110 calorias. Eu posso escolher, posso colocar frango, posso colocar boi, posso colocar porco, posso comer a proteína do dia e isso não vai pesar o meu prato, não vai pesar em termos de calorias. Então eu consigo comer um prato desses que eu peguei várias coisas e fazer com que ele vire um prato de 350 calorias. E o sanduíche que eu falei agora há pouco, ele tinha 850 calorias, que eu também posso comer, porque eu tenho o direito de comer essas. Estou fazendo aqui para fazer um balanço de em torno de 1.400 calorias, para a gente pensar no déficit calórico, tá? Porque eu posso comer 1.400 calorias. É só eu pensar nas calorias ao longo do dia. E se teve um erro e durante um dia eu comi 3.000 calorias, no outro dia eu vou e como 1.000. Porque aí eu penso no balanço da semana e a gente vai pensar no 80-20. A gente come 80% certo e 20% a gente dá aquela liberdade para o organismo, porque aí você não... Ao comer 80% certo e de vez em quando você dá uma deslizada, você não fica estressado e está sempre fazendo uma boa alimentação, está sempre disponível para voltar atrás, recuar e falar: ontem eu comi o que eu queria. Voltando a dizer aqui que não é lixo, porque comida não é lixo, mas ontem eu comi um pouco a mais, hoje eu volto a comer um pouco a menos, e ter satisfação em fazer isso, porque quando você faz dessa maneira, o organismo vai sempre funcionar bem e a sua performance vai continuar igual. Voltando lá para aquela pesquisa dos meninos nos Estados Unidos, eles deram um biscoito para um grupo de crianças e colocaram óculos de aumento em algumas. E esse óculos de aumento fez com que esse biscoito ficasse gigante na mão de algumas crianças. E ao comer esse biscoito, quem estava com essa lente de aumento e via esse biscoito muito aumentado, comia lentamente esse biscoito e não conseguia comer até o final. E quem não estava com esse óculos aumentado comia o pacote inteiro. Quem comeu mais calorias, né? Aí aquelas calorias que a gente diz assim: não estou comendo nada, mas sentou e comeu um pacote de biscoito, sabe que comeu o pacote de biscoito. Vai lá então, né? Lê no rótulo, veja lá no rótulo quantas calorias que tem. Ó, o pão é integral, mas tem calorias no pão integral. Então eu não posso comer o pacote inteiro, porque a gente pode comer de tudo. A gente só não pode comer é tudo, porque elefante só come capim. E olha como que ele é grande. E capim é vegetal. Até isso a gente tem que ter moderação. Até para isso a gente precisa pensar em como fazer. E às vezes a pessoa faz isso assim: ó, vou ficar muito tempo sem comer, mas depois a janela que ela tem, ela precisa também observar o que ela está comendo nessa janela. Porque não dá para sair comendo tudo e comeu 10.000 calorias e depois essa janela precisa ser observada. Porque existem vários tipos de dieta e a questão aqui nem é falar de nenhuma nem de outra. Não é para falar da dieta das cavernas, não é para poder falar da dieta low carb, nem da dieta mediterrânea, não é para falar de nenhuma, é para falar que todas elas estão embasadas numa questão que, se eu como mais do que o meu metabolismo basal precisa para sobreviver, vai sobrar. E se sobrar, eu vou guardar. E se eu guardar, vou guardar no tecido adiposo e aí meu organismo vai ficar desmodelado. Eu não vou ter uma cintura fina. Quando eu não tenho uma cintura fina, eu começo a acumular gordura e essa gordura pode ser acumulada no fígado, pode ser acumulada no pâncreas. Aí eu tô falando de gordura visceral. Essa é a pior gordura que tem. É essa gordura que provoca o envelhecimento, é essa gordura que provoca a falta de saúde, é essa gordura que os índices depois vão ser mostrados no sangue, com aumento de triglicérides, com aumento de colesterol. Aí é que a gente vai perdendo qualidade de vida.
Sem contar que depois a gente vai ter o percentual de gordura que quando já não cabe mais, vai ser depositado aí ao longo do corpo e vai sendo distribuído pelo corpo inteiro. Aí a gente começa a perder mobilidade, aí a gente começa a ter sofrimentos articulares, porque o corpo não aguenta tanto peso. E para tudo isso, a resposta é: onde que eu começo a resolver esse problema? Tendo uma educação alimentar. Eu nem preciso ter tanto conhecimento, eu preciso ter um comportamento. Eu preciso ter um comportamento sagrado diante da comida. Eu preciso ter um respeito com aquilo que entra dentro do meu corpo. Porque o que entra vai me mostrar depois para fora o que eu sou. Isso vai explodir. Então, o que você está colocando para dentro do seu corpo? Como que você está colocando isso para dentro? Qual que é a ideia de você colocar para dentro do seu organismo coisas que vão estragar o seu contexto? Ah, mas eu gosto tanto disso, eu preciso comer isso todo dia. Você não nasceu comendo isso, né? Você nasceu amamentando, era coisa básica e que tinha só os nutrientes básicos. E dependendo do lugar que você morava, nem tinha o que você come hoje todo dia. Hábitos a gente pode mudar. E quando a gente não muda pela própria disponibilidade de mudança, a gente muda às vezes pelas consequências do que foi acontecendo ao longo da vida da gente. Se a gente mudar pelas consequências, é muito pior. Então, o que a gente pode fazer está tão na nossa mão quanto a fita. Eu nem estou pedindo para você ficar medindo a sua cintura todo dia para saber se ela está maior, se ela está menor. Isso não é um programa de neura, isso é um método de educação para ter uma vida que te traga liberdade de, em todo lugar que você tiver, você poder comer de tudo. De tudo. Não coma tudo, mas coma de tudo. Porque de tudo que tiver ali, tudo tem calorias. Essas calorias, às vezes, elas nos surpreendem. Porque, às vezes, você está comendo uma coisa que você acha que tem muita caloria e não tem. Então, precisa ler sobre esse alimento que você come. Repito, para quem chegou depois, tem um site que Tem a Cintura Fina. Dentro desse site tem vários tópicos sobre isso. Tem um chamado Aula 1, aí tem Contando Calorias. Porque nesse tópico de 7 lives que eu estou fazendo, são 7 lives sobre como eu faço a minha cintura ficar fina, ou como eu faço com que o meu organismo tenha saúde e modulação corporal. Eu tenho uma composição corporal saudável, comendo de tudo, sem fazer uma dieta específica, sem ter sofrimento. Agora, se a pessoa quiser montar o próprio cardápio dela, como que ela faz? Café da manhã, o que eu comi? Vai lá na tabela e olha, 1 copo de leite. Ah, se foi desse que eu mostrei o rótulo aqui, que é desnatado e tem 67 calorias, ele anota lá, tomei 1 copo de leite, 67 calorias. Isso é o começo. Se você não tem hábito de contar, você pode fazer isso por 1, 2 dias até você entender como funciona. Ah, tomei 1 copo de leite, e esse copo de leite ele tem 67 calorias, aí eu anotei essas 67 calorias e agora eu vou lá comer um pão. Ah, qual que é esse pão que eu tô comendo? Ah, é um pão francês, olha lá na tabela de calorias, esse pão francês, eu vou comer metade desse pão francês, ele tem 45 calorias. Então ele anota as calorias do leite, mas as calorias do pão. Ah, mas eu quero também comer aqui uma banana. Vai lá e olha quantas calorias que tem, anota. Anotou o café da manhã, agora se ele vai fazer depois uma outra refeição, anota. Se você fizer isso durante um dia, você mesmo vai montar o seu cardápio usando essa tabela que está lá dentro da Biologia Geral, no site Tem a Cintura Fina. Se tiver dúvida também me pergunta no direct, eu te mando o link. E você vai fazer uma refeição que ela está equilibrada, que ela está controlada e você pode comer tudo que tem na sua casa sem ter que fazer uma compra específica de uma dieta, de coisas que você não encontra no seu estado, que não tem no seu país, mas que você pegou uma dieta tão diferente que agora você sofre mais para comprar aquilo que tem na dieta do que para fazer a própria dieta. A coisa tem que ser natural. A gente já tem muitas outras funções do que passar o tempo todo pensando em comida. Essa liberdade, né, funcional que o nosso corpo biológico nos deu, evolucional e racional ao longo do tempo, foi para que a gente tivesse disponibilidade de não ter que ficar pensando o tempo todo na comida. Você foi lá, colocou, fez a sua compra, a compra já está na sua casa. Agora você consegue fazer uma composição que isso não seja muito calórico? Então faça.
Outra questão é como eu vou pegar um alimento que não é muito calórico e não vou destruir esse alimento na hora de fazer esse alimento. Porque vamos pensar aqui no ovo, né? Nossa, o alimento ideal, né? Falar de ovo e de leite. Ah, mas às vezes a pessoa que está me ouvindo aqui é vegana. Então ela é um vegano que não come ovo e nem leite. Ela faz as substituições. Eu coloquei lá ontem quinoa, mostrando que é um alimento extremamente nutritivo. E quem faz dietas ou tem comportamentos muito restritivos precisa realmente conhecer um pouco melhor dos nutrientes para poder fazer substituições que consigam complementar todos esses macronutrientes que foram ditos na live de ontem. Porque se você não consegue complementar esses macronutrientes, aí sim, sua imunidade pode ficar derrubada, principalmente por causa dos carreadores de ferro. E o ferro ele é extremamente importante para a oxigenação, para levar o oxigênio para a hemoglobina e para manter o funcionamento cerebral. Então, olha lá que eu coloquei essa questão em relação à quinoa no feed de ontem, porque ela pode dar essa ajuda para essas pessoas que fazem esse tipo de alimentação restritiva. Mas nós que somos onívoros e podemos comer de tudo, dá essa liberdade ainda maior. Se você pode e come ovo, então tem várias maneiras de se fazer o ovo e que ele seja só o ovo, porque quando eu coloco na tabela lá, eu coloco o ovo como se ele fosse a forma in natura. Eu não estou colocando ali o ovo com 2 colheres de manteiga. Então, quando você conta calorias, você precisa saber disso. Se você colocou 2 colheres de manteiga, então conta quantas calorias tem nessas 2 colheres de manteiga. Porque essas aí que são as piores. Não é aquilo que você está comendo às vezes é o molho do macarrão. Às vezes você está comendo uma massa que nem é tão destrutiva assim e está dentro das calorias que você teria que fazer durante o dia e ainda você está em déficit calórico. Porque o principal é você estar em déficit calórico. O que esse déficit calórico é você estar devendo calorias. Se você está devendo calorias, o seu organismo vai quebrar gordura para produzir esse calor. Aí você queima a sua gordura. Essa é a proposta. Se você pega um alimento que estava totalmente com poucas calorias, pega o tomate e agora você enche o tomate de óleo, do que seja, mas o azeite é um lipídio extremamente importante, porque tem propriedades boas e tudo, mas você vai e coloca meia garrafa de azeite dentro de um tomate, aí ele já não tem mais 20 calorias, e aí não é mais do grupo de 25, porque o que você colocou nele aumentou as calorias. Porque mesmo quando o nutriente ele é bom para a saúde, eu preciso saber quantas calorias ele tem, para poder condicionar a quantidade daquele alimento eu posso comer. Porque eu não posso comer 2 abacates de uma vez, porque o abacate tem propriedades lipídicas muito importantes para a saúde. Se eu comer 2 abacates todo dia, só naquela concentração de alimento ali, eu já estou comendo muita caloria para aquele dia. Aí vai me restringir de comer outras coisas que também são importantes e que também eu gosto. Por isso eu preciso dividir essas coisas que são boas para a saúde, são lipídios bons, mas lipídio é muito calórico, e eu preciso colocar isso na minha refeição, mas em quantidades menores, por isso que a sequência vai ficando carboidrato, proteína e lipídio. Eu não continuo comendo os lipídios, só que olhando sempre essa tabela de calorias para poder entender bem quais são essas quantidades. A quantidade vai ser sempre importante, por isso que é contar. Contar é de quantidade, não é de qualidade. Mas quando você faz essa variação, a qualidade está inserida. Porque você começou com um grupo de 25, colocou de 35, depois você foi no grupo de 55, foi no grupo de 110. Olha lá esses 5 grupos e você consegue colocar tudo isso numa refeição. Nada lá tem sal, nada tem açúcar. E aí, quanto de sal e quanto de açúcar que eu vou colocar em cada uma dessas coisas vai depender de como você está habituado a comer sal e açúcar. O açúcar é sempre bom a gente pensar nele como vou diminuir cada vez mais. Diminua as concentrações. Nunca pense em você assim, hoje eu como doce o dia inteiro, amanhã eu vou comer 0 açúcar. Não é assim que funciona. Vai diminuindo essas concentrações. Vai diminuindo o peso disso dentro do seu comportamento, e quando você vê, aquilo já não faz nenhuma diferença, né? Vai tomando seu café com menos açúcar, porque se você toma um café
E esse café é muito bom para poder estimular a produção de gorduras marrons. Então, se você toma o café sem açúcar, você está tomando uma coisa extremamente importante e energética, mas se você põe açúcar, aí a parte importante, boa e energética já foi bloqueada porque você tomou uma grande quantidade de calorias junto com um alimento que era para poder ser um termogênico importante. Agora ele se perdeu ali porque você tem um componente importante, mas tem uma grande concentração de glicose. Então você faz uma parte de termogênese, mas você está gerando uma lipogênese, porque essa glicose aí vai virar lipídio e esse lipídio vai ficar incorporado no seu organismo. Então contar calorias depende também desse conhecimento de macronutrientes. Quem está aqui hoje não assistiu a live de ontem, ela está gravada lá no feed e nós falamos sobre esses macronutrientes. E também sobre esses macronutrientes, lá no Biologia Geraldo tem a cintura fina, tem aulas de proteína, tem aulas de carboidratos e a pessoa precisa ter esse conhecimento, é para o dia a dia mesmo. Porque se você não faz isso, educação é tudo. Aí quem tinha falado isso assim, olha, parece que eu estou na sala de aula, né, porque era meu aluno, porque na verdade se eu não me educo, não tem jeito, nada funciona sem educação. E a gente está num país que a educação é tão subjugada e a própria educação alimentar que deveria ser de casa, ela não existe. A gente não tem educação alimentar em casa. Então que seja na escola, que seja numa live, que seja no momento que a gente possa falar disso com liberdade, porque parece que dói muito a gente ser educado, né? Dói muito a gente ser instruído a fazer alguma coisa. Mas à medida que você se abre para o conhecimento e para aprender, você aprende e empreende aquilo em você, você ganha muito com isso. Porque toda vez que você se abre para aprender com o outro, você também troca informações. E aí você vai contando calorias ao longo do dia e quando você percebe, você consegue fazer o seu cardápio, que a gente estava fazendo aqui no cardápio diário, né? Que cada um monte o seu cardápio ao longo do dia, no café da manhã, o que come, anota o que comeu. Faça um dia disso. À medida que você fizer um dia, depois você vai fazer isso automaticamente. Isso é recorrente. Aí fez um dia no almoço, que às vezes você tá na rua e que é mais difícil, mas se você já leu um dia o que tem no grupo de 35 e o que tem no grupo de 25, na hora de colocar a comida você vai saber assim, ó, disso aqui eu posso colocar mais um pouco. Porque se tem 25 calorias, na hora de contar não vai dar tanto assim. Porque quando a gente está na rua, a gente não consegue. Então treina isso um dia que você estiver em casa e que você puder fazer isso. Eu coloquei também algumas vezes assim, ó, plante uma horta. Não é que você precisa plantar tantas coisas, porque é o meu hobby é plantar, eu adoro plantar, então se eu posso eu planto. E a gente planta, a gente colhe, não é isso? A gente planta bons alunos, a gente colhe bons alunos, a gente planta leitura, a gente colhe conhecimento, isso é plantar e colher. Então, se a gente pode fazer isso, quando a gente tem tempo a gente faz, quando não tem a gente tem pessoas que plantam e a gente colhe para elas e a gente distribui, a vida é isso. Então, se você puder, plante. Se não, compre e use alimentos o mais naturais possível, porque todos eles têm menos calorias do que os que são embalados, enlatados e processados. Por quê? Aí entra a questão do sódio. Porque toda vez que você vai embalar e processar um produto, você precisa colocar sódio nele, porque o sódio mantém esse produto por mais tempo. Tá? Então, se a gente coloca sódio, a gente faz com que esses alimentos eles fiquem preservados. Porque na ausência de água, porque o sódio ele tira a água, né? Onde o sódio está, a água vai atrás. Quando ele faz isso, a gente sabe que o sódio ele causa uma desidratação. Isso eu sei desde criança. Eu queria matar sapo, o que eu fazia? Colocava sal no sapo. Quer matar a lesma? Coloca sal na lesma. Isso é aqueles instintos assassinos de criança que já quer fazer biologia, que já quer fazer experimento. E eu sempre gostei de coisas que são da natureza e não é à toa que eu fui bióloga, acho que era um instinto mesmo, uma vontade de lidar com seres vivos. Então, mas é claro que como experimentos a gente brincava erroneamente com alguns, até a gente ter essa consciência, essa ética biológica de como lidar com eles. Mas eu matei lesma com sal. E aí a gente consegue entender isso, né? Coloca o sal, a água sai de dentro, desidrata, ela morreu. Então a gente precisa de água mais do que de comida, por isso que eu falei no momento aqui, ó, se eu tô com sede, se eu tô com fome, acaba que eu estou com muita sede, então eu preciso beber água, porque se eu bebo água, eu diminuo
essa minha ansiedade em comer, a minha saciedade aumenta, por isso é necessário que às vezes antes da alimentação, meia hora antes, se você puder beber meio litro d'água, isso vai te ajudar muito. Se você está compulsivo para alimentar ou às vezes está comendo muito rápido na hora do almoço, tome água antes de almoçar, não é para beber água junto, porque aí dá aquela estabilidade nas células, dá tempo da água entrar para dentro das células e elas se acomodarem e pensar assim, eu não estou com tanta fome assim, já tem coisa aqui dentro. Então, precisa de alguns nutrientes, porque a água ela não produz calorias, mas ela preenche o espaço celular e esse preenchimento ele é mais com água que com nutrientes. Então, beba água, porque isso vai ser extremamente essencial para o seu funcionamento corporal. A gente veio da água, mas o sódio, ele tira a água. E aí, antigamente a gente conservava, né? O bacalhau, o peixe, né? As carnes. Não é antigamente, não. Hoje em dia também a gente faz isso, porque tem o jabá, tem essas carnes assim, a gente coloca sal, sai a água de dentro da carne, ali nem micro-organismo quer, nem mosquito pousa, nada, porque não tem vida onde não tem água. O Mar Morto é isso, ele é muito salgado, então não tem vida ali porque é morto. Não tem vida porque ali não tem uma condição de vida, porque tem muito sal. Então se eu tenho muito sal, eu tenho pouca vida. Quando a gente começa a comer muito sal no nosso organismo e eleva a pressão arterial, então eu diminuo a condição de vida. Eu coloco muito sal dentro dos alimentos embalados para que eles fiquem preservados, para que não tenha produção de fungos, para que não tenha proliferação de micro-organismos. E aí eu coloco muito sódio. Por isso que os alimentos embalados, enlatados, eles são menos favoráveis para a nossa saúde. E aí é melhor que você coma menos esses alimentos enlatados. Você quer comer uma ervilha? Compra a ervilha e faça essa ervilha. Comece a ter gosto em comer à mesa com a família. A gente teve tempo para fazer isso durante essa pandemia. Acho que esse recuo todo que a gente teve foi para aprender algumas coisas que é importante que se faça. E como fazer o alimento, eu estava dizendo, pode mudar muito a condição de caloria. Então, se você que vai fazer, eu falei da ervilha, pode ser ela enlatada ou pode ser eu comprei e estou fazendo. Eu não vou encher isso aí de sal, porque eu deixei de comprar enlatada para poder fazer, eu não vou encher isso de sal, não vou encher de gordura, porque senão eu vou aumentar muitas calorias daquele alimento, aí não adiantou nada eu comprar o alimento natural, porque eu acabei produzindo um alimento que também não vai me fazer aquele bem que ele deveria fazer. Como fazer esse alimento pode fazer toda a diferença na quantidade de calorias que ele tem lá no final. Essas tabelas de calorias que tem lá, né, dentro tem a cintura fina, eles estão lá dentro da 25 calorias, 35 calorias, eles estão de uma maneira que eles são feitos em água, sem sal e sem açúcar. Então, cuidado com essa quantidade de sódio nos alimentos, porque aí eu não estou aumentando a quantidade de calorias desse alimento, mas eu estou retendo água. Isso causa inchaço, né? E aí eu posso provocar aquilo que a gente não quer, né? Aquela quantidade de sal que eu estou colocando lá dentro, isso vai me causar inchaço. Aí a Silvana está colocando aqui, eu uso sal marinho. Tem mesmo diferença? Então, eu moro em Minas Gerais, tá? Em Minas Gerais a gente não tem mar, então Minas Gerais a gente tem sal de rocha, mas o sal normalmente é extraído, o sal que a gente usa, sal de cozinha, é sal marinho, é extraído do mar. Então a gente tem as salinas, né? Normalmente a maior parte do sal que a gente usa é extraído daquela região lá de Cabo Frio, tem muitas salinas ali, do Espírito Santo também. E hoje em dia a gente, aí no sal vem escrito sal marinho, porque a gente usa o sal extraído do mar. É muito importante que seja, principalmente porque o sal de rocha, ele não tem iodo. A gente só tem iodo vindo do mar. E Minas Gerais ficou muito tempo comprometida com isso, quando a gente só usava sal de rocha, porque como não tem iodo e a única fonte de iodo que existe é iodo vindo dos alimentos de frutos do mar e do sal marinho, a tireoide começou a funcionar muito mal, porque eu preciso desse iodo, tá vendo? Um micronutriente que está associado
a um produto que pode fazer muita diferença na minha composição corporal. Esse iodo ele vai compor o hormônio da tireoide. Então em Minas nós tivemos uma parte, né, da história em que Minas mundialmente é conhecida pelo bócio endêmico, que é aquele papo. Endêmico é comum de um lugar, porque a falta de sódio no sal fez com que muitas pessoas desenvolvessem o hipotireoidismo e ficasse com aquele papo. E aí esse sal foi sendo acrescentado, deixa eu ver se ela colocou mais alguma coisa aqui. Então esse sal que a gente usa, ele tem iodo, né? É o sal marinho iodado, principalmente porque para poder a gente ter essa concentração de iodo na alimentação, já que a gente não tem a gente não está no mar e não come tantas coisas do mar o tempo inteiro, e a gente não tem isso em vegetais, a gente só tem no mar. Então esse iodo é acrescentado para que a gente consiga na nossa alimentação ter uma fonte de iodo e um bom funcionamento da tireoide, para que a gente não tenha que suplementar com isso. Porque quem tem problema da tireoide normalmente tem que suplementar com iodo, muita gente faz tratamento com o iodo porque eu não tenho muitas fontes livres de iodo. Essa que é a questão, tá? E aí nem tem a ver diretamente com o sal, né? Com o cloreto de sódio. Tem a ver com o iodo que está sendo colocado nele para que a gente tenha essa disponibilidade de iodo para o bom funcionamento da tireoide. E como a tireoide, ela controla o nosso metabolismo, faz com que você tenha um metabolismo ativo ou não, olha aí a importância do iodo. Que pergunta boa, hein, Silvana? Né? Porque aí faz com que a gente caminhe aqui percorrendo tópicos do metabolismo que tem a ver com outras questões que não é exatamente aquilo que eu estava falando, que é contando calorias, mas olha aí, a água não tem caloria, mas ela tem a ver com a quantidade de sódio, porque o sódio, onde a água está, o sódio vai atrás, né, e vice-versa, e esse sódio a gente consome ele junto com o iodo, porque foi uma maneira encontrada para poder a gente ter iodo no corpo, e já que o sal naturalmente, que é o sal marinho, ele já tem iodo, então lugar que não tem é colocado, e aí a gente consegue ter esse funcionamento da tireoide bem funcional e consegue ter esse metabolismo funcionando bem, esse metabolismo ativo, né? Quem tem problema com a tireoide, no início de formação inicial, pode ter um retardo na formação física e mental. E a gente que está na fase adulta, que tira a tireoide, depois tem que fazer suplementação a vida inteira com hormônio da tireoide para manter o nosso metabolismo basal funcionando e a nossa composição física funcionando. Então a tireoide ela é uma glândula extremamente importante para o nosso metabolismo. E principalmente mulheres, já que foi Silvane que perguntou, mulheres, não sei a sua idade, mas eu tenho 56, mulheres que passam pela menopausa, né, e tem que ter controle hormonais, a gente tem que estar sempre fazendo o exame de TSH para poder verificar essas questões da tireoide, para saber se está tudo funcionando bem. E se a pessoa tem algum problema e tira a tireoide, ela tem que fazer essa suplementação pela vida toda, porque senão o metabolismo fica muito baixo e é uma questão de ir no endocrinologista e conferir e tudo mais, tá? Então está associado ao metabolismo do sal e do sódio, e além disso também o sal, que é colocado no alimento para proteger o alimento de micro-organismo, ele pode estar trazendo para a gente os prejuízos de aumentar a pressão arterial. Porque se eu tenho uma hipertensão, eu posso estar comendo o alimento com tanto sódio, né? Às vezes o alimento está com tanto sódio que eu estou comendo biscoito que é doce porque eu gosto do doce, né? Tô achando que eu estou gostando do doce. Mas a mistura do doce com o sal faz com que o cérebro queira mais ainda comer o biscoito, porque o sal foi colocado para preservar o biscoito. Mas a mistura do doce com o sal faz do sódio no biscoito, faz com que o cérebro fique viciado naquela concentração de sódio. Por isso que muitas pessoas se viciam naquele refrigerante que tem cola, porque a concentração de sódio é alta e o organismo quer sempre mais e o cérebro não consegue entender que ele já comeu. Então, dependendo do alimento que a gente come, o nível de saciedade da gente talvez nunca acabe. Porque
eu vou ficando insaciável com aquilo, porque o sódio, a concentração de sódio, quanto mais alta ela está ali, mais eu vou pedindo água para aquilo e o meu organismo não consegue me saciar. É aquela questão do churrasco também, com sal grosso e cerveja, aquilo ali não tem freio, né? Não tem fim. Então a pessoa comeu hoje, ela quer comer amanhã. Como que se conta calorias numa situação dessa em que você começa a ficar viciado com uma alimentação que tem alta concentração de sódio, que mistura o sódio com açúcar e que você come aquilo todo dia em uma quantidade muito alta, né? Então entrou aí o P. Mota e fala, história da minha vida. É esse. História da vida é o quê? É comer o churrasco, beber a cerveja, e aí o churrasco que tem sal grosso, ou beber o refrigerante que tem cola, e aí é um ciclo. É um ciclo que para quebrar a gente precisa começar a tomar pequenas atitudes, né? E não precisa falar assim, a partir de amanhã eu não vou comer churrasco mais, que tem gente que faz aí, a partir de amanhã eu não vou comer churrasco, e fica um mês sem comer, quando volta com tudo. É ir diminuindo, fazendo aquele 80/20, né? Eu como churrasco todo dia, né? A partir da semana que vem, tem um dia que eu não vou comer, tá certo? Aí faça aquele dia que você não vai comer. Nessa outra semana, eu vou ficar 2 dias sem comer, né não? Depois 3 dias. Quando você vê, você já está mais dias sem comer. No lugar daquilo, coloca uma coisa agradável, né? Vou fazer alguma coisa agradável que eu não estava mais nem fazendo. Porque provavelmente quem está numa rotina de vício alimentar, está olhando no espelho e a cintura não está fina. Que essa rotina não é boa. Troca essa rotina por uma outra coisa que pode te gerar alguma coisa que seja legal lá na frente, que você vai olhar e falar assim, valeu a pena essa mudança de comportamento. E aí, P. Mota, mude esse comportamento a seu favor. O que precisa mudar, cada um é que sabe sobre si. Né? Tô falando aqui para adultos. E cada um sabe sobre si. Nunca é tarde para a gente se educar. Nunca é tarde para a gente querer o bem próprio. Para a gente mudar a nossa conduta e mudar os nossos valores. Contar caloria é uma boa opção. Porque se você começar a olhar lá, você vai ver quantas calorias que tem num bife. Que legal que a gente pode comer proteínas, né? Mas se você estiver comendo um boi todo cada dia, aí não vai ser bom não. Eu não sei quanto que é, mas vamos começar a reparar nisso, tá? Então, hoje era isso que eu tinha para falar para vocês aqui no Tenha Cintura Fina. Eu espero que eu tenha contribuído para alguma coisa na sua compreensão sobre como contar calorias. Espero que cada um que esteja aqui comece a contar essas calorias e a viver isso no seu dia a dia e a começar a olhar aquele alimento que você achava que era tão inocente ou aquele que você achava que era tão pecaminoso, olhar com um leque maior para os alimentos e poder variar muito mais. Você vai poder variar muito mais do que você variava antes. Você vai poder comer na festa. Se você vai na festa do seu amigo, come o bolo, pelo amor de Deus. E a gente já ficou muito tempo sem poder ir em festa de amigo, quando a gente puder ir, porque não tem aquelas pessoas que chegam lá e falam assim, hoje eu não vou comer o bolo porque eu tô de dieta. Você não tem que falar isso pra ninguém. Come o bolo, seu amigo só faz aniversário uma vez pro ano e você não vai comer daquele bolo porque você tá fazendo uma dieta. Então, olha, estamos juntos nessa proposta de que a gente pode comer de tudo, só não pode comer tudo. Não é isso, Tânia Cota? É muito bom a gente poder ter liberdade, porque o conhecimento nos liberta. Se você conhece e sabe as propriedades do macronutriente, sabe contar caloria, você fica livre para comer o que você quiser, onde você estiver. Porque depois você sabe fazer as recomposições e você sabe modelar tudo isso, e é isso que vai fazer com que você tenha uma cintura fina. Até amanhã com comportamento alimentar, e eu vou gravar a live hoje.